boa noite! Estou muito feliz que você está aqui comigo hoje e mais feliz ainda que você deu esse sim. E não só o sim, mas que você honrou a sua decisão de melhorar o seu casamento ou construir o seu casamento de uma maneira excelente. E eu sei que isso nos dias de hoje parece até impossível, né? Quando a gente pensa num casamento ideal, muitas dúvidas aparecem na nossa cabeça acerca disso, como se não fosse possível. Mas não só é possível, como eu estou aqui essa noite para a gente começar essa jornada linda juntas e para eu te ajudar a chegar onde você gostaria. Vai ser um prazer estar com você todas essas noites e eu quero que você já pegue um caderninho, já tenha onde anotar, pega o celular no bloco de notas se você está assistindo pelo computador, para que você consiga reavaliar e de vez em quando visualizar essas suas anotações para você de fato aplicar e conseguir colher os resultados do seu casamento. Se você é noiva, se você é recém-casada, seja muito bem-vinda e aqui eu vou mostrar para vocês que é possível ter um casamento saudável e feliz e o contrário de tudo que o mundo nos diz sobre o matrimônio nos dias de hoje. Então hoje é a primeira aula da nossa jornada Casei. E agora? Eu tô feliz que você esteja aqui porque talvez esse nome tenha chamado a tua atenção de alguma maneira, ou porque você realmente casou e está se perguntando isso, meu Deus, o que eu faço agora que eu casei? O que eu faço com esse homem? O que eu faço com essa casa? Ou talvez você esteja noiva ou se preparando para um noivado, para um casamento e aquela ansiedadezinha já comece a brotar no seu coração e realmente muitas dúvidas surgem. E não só dúvidas, mas como a gente tem muitos comentários de muitas pessoas, né? A gente busca no nosso imaginário um pouquinho do que a gente ouviu falar, um pouquinho do que a gente cresceu vendo, mais os comentários de amigas que talvez já casaram ou que já passaram por essa fase que você está passando. E é como se a gente reunisse muitas informações dentro de nós, sem ter certeza o que funciona, o que é real ou o que não funciona para a sua realidade. Então, realmente, essa ansiedade é muito natural. Mas nessa noite nós vamos mergulhar um pouquinho e entender quais são as graças e quais são as bênçãos e, inclusive, quais são os desafios do matrimônio. Porque o matrimônio tem desafios também e a gente vai falar sobre isso. Nós não vamos só passar por aqui como se fosse tudo incrível e maravilhoso. Apesar de que sim, o casamento é incrível e maravilhoso, mas existem os percalços nele e a gente vai precisar saber resolver. E é isso que eu vou ajudar vocês essa noite. Eu espero que você já tenha separado sua água, seu caderninho, como eu falei, para você fazer essas anotações, porque hoje a gente vai começar a entender exatamente como ter um matrimônio ideal, feliz, tranquilo e santo. E por que nós vamos falar sobre santidade junto com o matrimônio, você já vai entender. Antes de tudo, se você não me conhece, eu vou me apresentar e se você me conhece, já vai deixando uma curtida aqui e deixando suas dúvidas. Tem esse campo dos comentários, eu quero que você use esse campo dos comentários para fazer perguntas, para tirar suas dúvidas, para que eu possa realmente te ajudar efetivamente. Eu não quero que essas aulas sejam assim, assistiu, arquivou, guardou na gaveta, que legal, mas que a tua empolgação diminua, acabe. Pelo contrário, eu quero que elas sejam efetivas na sua vida, que você consiga aplicar, que você consiga colher esses bons frutos no teu casamento. E para isso, a gente precisa de atenção. Então, tira as suas dúvidas e seja concentrada no que eu vou falar. Vai tomando nota das coisas para você conseguir de vez em quando visitar e ir aplicando no seu dia a dia. Você vai perceber que por mais que a gente sempre passe por maneiras teóricas e coisas teóricas que são muito importantes para que a gente consiga depois aplicar a prática, nós vamos chegar na prática. Então não é somente a teoria e também não é somente a prática. É um compilado dessas duas coisas para que você consiga chegar no teu melhor resultado. Então, eu me chamo Raíza, eu sou casada, católica, eu tô grávida da nossa primeira filha, minha primeira gestação, eu sou terapeuta de mulheres e mentora de relacionamentos. Talvez algumas de vocês já tenham até comprado alguns cursos e assistido alguns cursos meus e vocês já saibam do que a gente fala, que é de maneira prática e que funciona. Se você nunca assistiu, fique bem tranquila que eu vou te atualizar de tudo, fique bem calma.
Então, ao longo desse tempo, dessa minha jornada atendendo mulheres, eu fui mapeando as dores das mulheres. Então, eu sei exatamente qual é a tua dor. E eu sei também que vocês precisam de um mapa, de um norte. É como se fosse uma luz no fim do túnel que falta para a gente enxergar. Porque eu sei que muitas vezes dentro do casamento há muitas dificuldades. Eu sei que tem muitas dores, eu faço isso todos os dias, vejo isso em consultório todos os dias. E ao longo desse tempo, com os cursos, com as alunas, com as pacientes, eu pude mapear exatamente quais são esses problemas. Tanto que nós vamos tratar de alguns dos problemas mais recorrentes nessas aulas, para que vocês já consigam entender que o amor, o casamento, o bom casamento é para você também, independente da situação que você esteja hoje. Eu sei que muitas vezes, né, é muito fácil a gente olhar e pensar assim, meu Deus, mas isso não vai funcionar, isso não cabe na minha realidade, no meu marido não dá, minha casa é difícil, minha situação, eu sei. Mas é possível, eu quero te assegurar, eu quero te trazer essa luz, essa chama de esperança. É possível recuperar um casamento. É possível construir bem um casamento. Muitas vezes a gente está ali naquele momento noivo, né? Tá naquele pré-casamento ali e a gente tem uma expectativa muito, muito alta de coisas e possibilidades. E logo que a gente casa, às vezes a gente se depara com a realidade que não era exatamente o que você sonhou. E não que você esteja errada, a gente tem que idealizar mesmo, mas a realidade ela é soberana. Então, quando a gente imagina, a gente não consegue colocar todas as possibilidades dentro disso, porque a circunstância atual ela é diferente. Então, a gente aprende a lidar com uma pessoa totalmente diferente, cultura diferente, criação diferente, pensamentos diferentes, e a gente tem que articular isso com sabedoria. Mas é muito possível. Se tem alguma aluna minha que eu tenho certeza que ela sabe, já aplicou e já conseguiu recuperar o casamento ou ajudar outras amigas muitas vezes, né? Às vezes não é muito pra gente, o casamento já tá perfeito, mas eu posso ajudar outras pessoas com essas ferramentas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Ferramentas práticas, aplicáveis e testadas que funcionam no teu casamento ou no teu futuro casamento. E não pense você que eu dormi e um dia acordei com tudo isso na cabeça e que para mim foi tudo muito fácil, o meu marido, as facilidades, o conhecimento. Não, porque eu também comecei do zero. Eu também não tinha tudo isso, eu construí ao longo dos anos. Então, de fato, hoje, olhando para a minha vida, eu consigo assegurar para você que é possível e não porque eu tive a vida perfeita, mas sim porque eu consegui estudar, aplicar e ter essas ferramentas aplicadas na minha vida. Eu já testei, por isso que eu asseguro você que é muito possível. Porque quando a gente olha muitas vezes para uma pessoa assim, referência, uma mentora, um professor, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que a gente pensa é, não, mas a vida dele é diferente. Não, a nossa vida era igual. Eu também passei por essas coisas. Eu passei por N fases ruins também, tanto de relacionamentos ruins, relacionamentos amorosos péssimos, uma vida muito depravada. Quando eu casei, por exemplo, meu marido não era convertido, então ao contrário do que as pessoas pensam, eu queria tanto que meu marido já fosse convertido, mas dá para fazer isso. São possibilidades, elas existem. Eu passei por isso e você também vai conseguir passar. Fique bem tranquila, a gente vai passar por essas dores com todas essas ferramentas que eu vou te ajudar. Eu vou te passar detalhes, eu vou te dar um passo a passo para que você consiga aplicar dentro da sua casa. E se você está noiva, se você não casou ainda e está na preparação, melhor ainda, porque é muito mais fácil começar da maneira correta do que depois implementar. Depois dá para implementar? Dá, mas é mais fácil se você começar. Então, se você está noiva, é para você também. Então, nessa primeira noite, eu quero dizer para vocês que a finalidade do matrimônio é a santidade. É a santificação da vida da gente. E é claro que quando a gente fala isso, a primeira coisa que a gente pensa é na primeira pessoa, né? Então, eu preciso me santificar. Sim, nós precisamos nos santificar. Mas quando a gente pensa no matrimônio, quando a gente contrai um matrimônio, nós deixamos de ser nós passamos a ser uma só carne. Então não é a minha santificação, é a minha santificação e a santificação do meu marido. É a minha santidade e a santidade do meu marido. Esse primeiro alicerce, esse primeiro pilar sobre o matrimônio precisa ficar latente no coração de vocês. O casamento é para nos santificar, é para nos levar para o céu.
nós e o nosso marido, porque nós já não somos um, nós somos uma só carne. Se eu vou para o céu, meu marido também vai. Então a gente precisa ter esse significado bem forte no nosso coração. Porque assim, quando aparecem as dificuldades, e nós vamos falar das cruzes da gente, a gente consiga passar por elas. Porque senão fica muito mais difícil. Se eu me coloco num papel mais egoísta, mais individualista, fica muito mais difícil de sobreviver nos percalços do caminho, porque eles existem, as cruzes existem. Se a gente pensa no significado da santidade, da santificação de ir para o céu, a gente tem que lembrar que, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, há o Calvário, há a cruz, ela existe. Então, por que no casamento não teria? Não tem como não ter. Se me leva para o céu, tem que ter a cruz. Mas olha que coisa curiosa, ao mesmo tempo que carregar uma cruz é pesado, muitas vezes é sofrido, é ela que tem o passe para o céu, é ela que nos leva até lá. Então é isso que é o matrimônio, isso precisa guardar no coração de vocês, anota para não esquecer. E no casamento nós temos a finalidade unitiva e procriativa. É claro que eu vou deixar um pouquinho desse tema para o nosso último dia, que vai ser sobre sexualidade dentro do casamento. Então, para quem perdeu a libido, para quem não sabe o que fazer, achou que era uma coisa, não é? Mas isso vai ficar para o último dia. Primeiro a gente precisa passar por esse olhar mais metafísico, mais do que os olhos não veem propriamente, tá? Então eu não quero que vocês pensem agora nesse sentido de cunho sexual ou unitivo ou procriativo, mas não é pra gente pensar nisso agora. Agora nós vamos passar exatamente pela finalidade do matrimônio em si. Então hoje não é pra gente focar no unitivo ou no procriativo, tá? Hoje é pra gente focar no sobrenatural do casamento. E, mais uma vez, lembrando, se a finalidade do casamento é a nossa santificação, é a felicidade do nosso cônjuge, até mesmo no dia do casamento a gente tem que ter isso em mente. Eu caso para fazer o outro feliz e não para me fazer feliz. E eu sei que isso nos dias de hoje é bastante contraditório, porque a gente pensa assim, vocês podem até se questionar e talvez estarem se perguntando isso ou me perguntando aqui no chat para a gente conversar sobre isso. Tá, mas e eu, né? Onde é que eu fico se a finalidade é fazer o outro feliz? E onde é que entra a minha felicidade? Mas imaginem comigo o seguinte, se marido e mulher entram no casamento, os dois entram no casamento para ambos fazerem o outro feliz, os dois serão felizes. Entende? Então, não é que a gente não vai ser feliz ou vai abrir mão de ter uma felicidade, mas eu não caso para ser servida, eu não caso para ter essa finalidade, eu caso para servir, eu caso para fazê-lo feliz. Automaticamente isso vai refletir na minha felicidade, porque tem graça, tem felicidade em servir e se colocar a serviço do amor. Eu sei que o que o mundo ensina para nós é exatamente o oposto, né? Inclusive essa sementinha de egoísmo que fica com essas interrogações no nosso coração, do tipo, mas e eu? Cadê meu amor próprio? Essas coisas todas, é o que o mundo ensina pra nós, né? E não é que isso é em vão, mas é que isso precisa ser articulado de uma maneira correta. Porque se eu não articulo isso de maneira correta, isso vai me levar para o divórcio, para um sentimento de tristeza. Eu vou achar que eu casei e não era exatamente o que eu esperava. Porque eu esperava uma coisa que o casamento não é, que ele não pode oferecer. Mesmo que o mundo diga isso tudo para vocês, eu quero que vocês foquem no seguinte: o mundo que importa para nós é dentro da nossa casa. Não importa lá fora, não importa o que os outros... Não importa. O importante é o mundo da sua casa. É ali que você tem que focar em fazer as pessoas felizes, em cuidar do seu lar, em proteger. É este mundo que importa. Então, mesmo que você precise lutar contra o egoísmo, que não é porque é você que é egoísta, porque a gente aprende assim e tá tudo bem, a gente tá aqui para resolver isso, né? Mas o importante é a gente lembrar que o quê? Não é o mundo que importa, é o mundo dentro da nossa casa, é ali que eu preciso articular isso, esse amor, é ali que eu preciso diminuir essa minha má inclinação para o egoísmo, essa tendência natural que a gente tem de querer ser servida, de querer só ser feliz, de só vem a nós, e que a gente consiga diminuir isso, abafar isso para fazer mais, para dilatar o nosso coração. E não se preocupem com, não, mas eu não vou conseguir, não é para mim, é para você. Sabe por que é para você? Porque o coração da gente, ele tem a capacidade de se dilatar, de aumentar. Eu consigo amar mais. Percebam, se você talvez já casou e está aqui assistindo,
Não tem dias que você fala assim, meu Deus, parece que eu amo mais meu marido hoje. Ou se você tem filhos e tá aqui e já tem o terceiro filho, o quarto filho, à medida que os filhos vão nascendo, a gente entende que o coração dobrou de tamanho, porque ama mais, né? Não é que divide o amor do primeiro filho, não. É que ama mais mesmo. Então o nosso coração, ele tem essa flexibilidade de se dilatar para o amor. Só que o exercício que faz o coração dilatar é amando, é servindo. Quando a gente se torna um pouco egoísta assim para as coisas, ou dá muito ouvido para as coisas lá fora, para as coisas do mundo, é como se isso diminuísse o nosso coração, ao contrário do que a gente quer. Então, em vez de dilatar, eu vou ficando mais seca, vou ficando mais amargurada, vou ficando mais cansada para o amor. E dentro do casamento a gente precisa exercitar o oposto, para que meu coração dilate e eu consiga amar mais e amar muito e amar tudo que vem com essa pessoa, né? Então é ele com os defeitos dele, é a criança com a gritaria, com a desordem. Tudo isso a gente tem que aprender a amar, porque a gente consegue, inclusive, dentro dos problemas, corrigir o outro com amor. Não é assim que a gente faz com as crianças? Eles não sabem nada, eles não vieram configurados para as coisas. E a criança fez, né, deixou ali os brinquedos esparramados, fez alguma coisa que te irritou, mas você não corrige só ficando nervosa, irritada. Não, é com amor. Olha, meu filho, não é assim que se deixa. Portanto, eu ensino com amor como que é. E a partir disso, dessa entrega, mesmo que você saiba de cor salteado que não é assim que deixam os brinquedos, quando você ensina o outro com amor, com paciência, o seu coração vai dilatando. Isso é no casamento. Isso é com o teu marido que deixa o sapato na porta. Isso é com o teu marido que às vezes chega do trabalho estressado. Isso é com o teu marido difícil, que às vezes não tem uma boa comunicação, não conversa com você, não divide os problemas. É com esse marido aí, é essa pessoa que você casou. Então não se preocupem, eu não tô falando aqui para pessoas com um casamento ideal, perfeito, incrível, maravilhoso. Eu tô falando para você, com a tua circunstância, com esse marido que você casou, com essa bênção aí que você tem que pensar, meu Deus, obrigada porque é ele, e obrigada porque sou eu que vou poder melhorá-lo com amor, sou eu que vou poder servi-lo e dilatar o meu coração e cuidar muito melhor dele e dessa minha família que eu escolhi para amar. Nós não podemos esquecer que o casamento não é fraco, o casamento é muito. Então eu não posso amar pouco, eu tenho que amar muito. O casamento é para quem ama muito. Sabe quando no poker tem aquela jogada que é all-in, que você dá todas as suas cartas? Isso é o casamento. O casamento não é para economizar ficha, você não pode esconder uma carta ali escondida. Não, o casamento é tudo. Tudo dentro, todas as fichas, absolutamente todas as suas apostas nisso. Se você entra assim querendo guardar um pouquinho, mas não vou dar tudo de mim, você já perde. Então, o casamento é uma configuração de todas as suas fichas. E na chamada dessa nossa aula, eu deixei para vocês uma frase de Santa Zélia e São Luís, que foram santos casados, os dois santos, né, tiveram filhas santas, mas a frase que eles sempre diziam é que no casamento, marido e mulher são chamados a alcançarem mutuamente a santidade. Olha que convite lindo, não é sozinha, não é sozinho, é mutuamente santificando o seu dia, nas pequenas coisas, nos dias estressados. E eu te digo muito mais isso nos dias difíceis. Porque, imaginem comigo, é muito mais fácil a gente amar quando tá tudo bem. Fica muito mais fácil amar quando tá tudo certo, quando tá tudo no lugar, a casa tá impecável, não tem uma baguncinha, não tem um barulho, não tem um problema financeiro, tá tudo redondo. É muito mais fácil amar assim. Fica ótimo, fica tranquilo, confortável, porque não exige, eu não tenho que sair muito de mim. Tá tudo andando bem, né? Eu não preciso fazer um esforço. Agora, o amor mesmo, esse caminho de santidade mútuo, ele se dá mais ainda quando as coisas estão difíceis. É ali que eu provo o meu amor. É naquela hora que eu provo a obediência do meu sim lá do altar. Porque imaginem, quando as coisas estão difíceis, tá com problema financeiro, tá com problema no emprego, tem um problema de saúde muitas vezes na família, um problema com a sogra, com a mãe, enfim, os problemas do dia a dia que todos os casamentos têm, é você olhar para aquele marido que está em sofrimento e amá-lo mais. É colocar a vontade dele, às vezes, acima da sua, para que ele possa ficar completo. Aí sim eu tenho que abrir mão das minhas misérias para amar. E é aí quando o amor acontece.
Então vejam, é difícil mesmo. Eu sei que você está passando por uma dificuldade, ou já passou e conseguiu superar, mas tem aquela mágoazinha, mas meu marido aquela vez. Não, não, é isso aí. O amor é isso aí. Olha que coisa linda, né? Conseguir amar mais na hora da dificuldade. É assim que a gente acha o amor, que a gente localiza o amor e fala, putz, eu amo aquele cara, eu amo aquela criança, eu amo essa minha família, eu amo a minha casa. E não é no muito, muitas vezes é no pouco, sabe? É bem na hora que o calo aperta que você tem que dilatar teu coração. Mas depois que isso acontece, você tem aquela sensaçãozinha saborosa de falar, isso é amor. De conseguir entender, sabe? Cara, eu amo essa família, eu amo esse homem, eu vou lutar até o fim. Quando a gente pensa naquele versículo bíblico, né? Que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, é exatamente isso. Acabou o mundo, sabe? É por isso que eu digo pra vocês que a ideia da nossa jornada, a ideia da gente entender e estudar sobre isso é que a gente realmente blinde a nossa casa, blinde a porta da nossa casa para que a maldade não entre, para que isso não seja algo que corrompa o casamento de vocês, porque isso é muito fácil de acontecer, mas não é isso que nós queremos. E como é tão possível amar e tão mais prazeroso, eu quero que você chegue no ponto de ter essa sensação de dormir e falar assim, eu amo isso aqui, é isso que eu escolhi, é essa família aqui que eu escolhi. Sabe, você vai ter tipo um sangue no olho assim de amor para as pessoas da tua casa. É uma coisa que não tem explicação, mas você vai saber, o teu coração vai dilatar até você falar, é isso. Sabe aquele dia muito cansada, assim, cuidou da criança, filho doente, o marido doente, problema financeiro, aquele dia que você tá esgotada, que você terminou assim, acabado o dia, que você deita na cama e você fala, Jesus, é só por ti, me ajuda, porque por mim hoje não vai dar. É nesse dia que, mesmo esgotada, mesmo parecendo bagaço da laranja, você vai ter a certeza de que eu amo, é isso aqui, essa é minha família, é isso que eu tenho que fazer. A sensação de dever cumprido apesar do cansaço, sensação de dever cumprido, de amor na mesa apesar de qualquer contratempo. Nós estamos numa sociedade que nós vamos precisar comprar algumas lutas. E a luta que eu quero que você compre junto comigo, que eu quero comprar junto com você, é exatamente a da família. É exatamente a de não deixar o mal entrar na tua casa. E para isso a gente precisa ter um olhar atento, a gente precisa ter essa decisão. Isso é muito importante. Além de, então, até agora, você entender o significado do casamento, a santidade, fazer o outro feliz, tudo isso, eu quero que você tenha no teu caderninho anotado que o papel ideal que a gente tem que assumir hoje, a luta, a briga que a gente tem que comprar hoje é a de blindar a nossa casa para a maldade. A sociedade não quer que as nossas famílias prosperem, mas nós queremos e nós vamos unidas lutar a favor disso, a favor da família, a favor do amor, de casamentos que duram, de casamentos que não acabam com tanta facilidade, que não são descartáveis, que não são banalizados. Acordei hoje, eu acho que eu tô amando pouco. Meu Deus, vai lá, vai amar mais. Né? Vai dilatar teu coração, que você escolha verdadeiramente amar, que não seja assim a superfície, sabe? A superfície não é para nós temos que aprofundar, nós temos que nos afundar no amor. E toda vez que tiver difícil, vocês precisam ter essa frase latente no coração de vocês: eu preciso afogar o mal em abundância de bem. Se há mal lá fora, eu preciso que a minha casa esteja com mais bem ainda, com mais amor ainda. Toda vez que eu faço isso, funciona. Toda vez que eu uso toda essa contrariedade do mundo a favor da minha família, dá certo. E não pense que quando eu falo que é uma luta, né, que a gente precisa blindar, que o que eu quero mostrar para vocês é isso. Além da gente entender a teoria do que é o matrimônio, eu preciso ter os olhos atentos para blindar minha família. E agora vão entrar algumas tarefinhas para você ficar atenta. É exatamente assim, imaginar que esse mal que eu estou dizendo não é uma coisa imensa, gigante, pintado de vermelho, que você vai saber que aquilo ali é o mal, então eu vou fechar a porta da minha casa e ele não vai entrar. Não! O mal, ele é sorrateiro, é como a serpente do jardim. Como que ela conquistou a Eva? Né? Com aquele jeitinho rastejante e tentando usar frases que seduzem. O mal, ele entra na nossa família exatamente assim. É como se ele entrasse pela fresta da porta. Não é quando você abre a porta. Então, fica atenta. Como é que eu fico atenta a isso? Primeiro, a gente precisa prestar atenção na nossa família. Então, imaginem assim, como que tipo de mal é esse que eu estou dizendo? Como é que eu sei que eu preciso combater? Isso é, quando eu uso demais o celular e eu paro de prestar atenção nas pessoas da minha casa. Quando eu não olho nos olhos da minha família. Quando eu permito que a pornografia entre na minha casa. Quando eu permito
que a possibilidade do divórcio exista na minha casa, eu já estou cedendo. E aí o mal já está entrando na fresta da nossa casa. Então eu preciso ter esse olhar atento. Não é no muito, acreditem, se fosse uma coisa muito grande, assim, olha, é isso aqui o mal, é dessa cor, é desse jeito que vai entrar, seria muito mais fácil da gente se proteger. Mas não é. E não é porque são pequenas coisinhas. São pequenas coisinhas. É a possibilidade do divórcio, é uma pornografia, é uma vontade de alimentar a raiva da família do marido, da sogra. Esse tipo de coisinha que vai minando o casamento da gente. E eu asseguro para vocês, já contei para vocês que atendi dezenas e centenas de mulheres, normalmente o mal acontece, ele entra na nossa casa, não é por coisas grandes, é raro que seja uma coisa grande, são as pequenas coisinhas, elas que vão minando, é ali que o mal se faz, se acontece, brota dentro da nossa família. E é isso que vocês têm que ficar atentas. Então eu quero que vocês comecem a ter esse olhar para dentro de casa. O que teu marido está fazendo? O que você está fazendo? O que teus filhos estão brincando? O que vocês estão assistindo? O que vocês estão ouvindo? Que tipo de amigos vocês têm? Que tipo de conversa? O que vocês leem? O que está passando na TV da casa de vocês? Esse tipo de atenção, porque é desta maneira que eu consigo blindar a minha casa. Eu preciso, de fato, é como se eu lacrasse a porta assim, nas frestas, nos mínimos detalhes, para que o mal não entrasse. Mas esses mínimos detalhes são no dia a dia, são no celular, que eu tomo atenção do que meus filhos veem, do que eu vejo, porque muitas vezes a gente acha que é o outro, mas muitas vezes é eu. Muitas vezes é a mulher da casa que está viciada ali no celular e parou de cuidar da família, não está com aquele olhar para dentro de casa, está lá pensando em compras, em coisas supérfluas, esqueceu de fazer um bolinho, de chamar os filhos para sentar na mesa para jantar com o pai. É esse cuidado que a gente precisa ter. Minhas amigas, a sociedade é materialista, somente materialista. E eu não estou dizendo de poder ter aquisições ou não, não é nisso. É que o casamento cristão, ele não é assim. O casamento cristão, ele tem o céu no primeiro olhar. O que tem que ser o cerne do casamento? O céu. A santidade é isso. Quando a gente pensa só, a santidade e tal, parece que é meio distante, né, da nossa realidade, mas isso é desejar o céu. Desejar o céu para o meu marido, para os meus filhos, para a minha vida. Mas para isso, o céu tem que estar no meu olhar, tem que estar em primeiro plano. Então eu tiro um pouco desse olhar materialista do que é o casamento, ou seja, materialista que eu digo, eu só quero o outro enquanto ele me serve, eu só quero o outro enquanto ele é útil, quando ele não for mais, daí eu não quero mais. Não, isso é o olhar que o mundo tem materialista, o olhar que nós temos que ter é de amor, é de bondade, é de verdade, é de beleza, é de céu. Isso que é um casamento cristão. O casamento cristão, ele não tem um olhar descartável sobre o matrimônio, pelo contrário. O casamento cristão, ele tem em mente o olhar de eternidade. Isso é totalmente diferente. É saber que quando a gente tem filhos aqui, a gente está povoando o céu. Que quando a gente casa aqui, a gente está levando o nosso casamento para o céu. E isso está na eternidade. Isso está para sempre lá. É disso que eu tenho que cuidar. É isso que tem que me abastecer. Isso tem que me satisfazer. Que alegria, que bom, mais um filho. Nossa, meu casamento, que dia feliz, o céu se alegra. Isso é um casamento cristão, é isso que a gente tem que viver, e isso dá uma energia de fazer mais e melhor, de cuidar mais do nosso casamento, mais das minhas conversas com as minhas amigas, mais das coisas que eu ando lendo, as pessoas que eu ando acompanhando. E pode parecer assustador e até mesmo inalcançável, mas o céu está para todos nós e um casamento santo está para todos nós. Parece que isso aí são para os padres, pastores, freiras, essa vida de oração e de céu sobre o nosso olhar, mas não é. Isso é para os casamentos, isso é para os matrimônios. Dentro do nosso matrimônio tem que haver a santidade e é isso que tem que ser o meu foco. Gente, um casamento é feito para levar para o céu, é feito para Deus. Essa é a nossa diferença, a minha diferença, a diferença de você que está aqui, que busca um casamento santo, diferente do que o mundo lá fora quer. Não é só pompas e alegrias e plumas e paetês, não, não. Tem cruz, tem calvário, tem dificuldade e tem eternidade. O casamento tem que ter isso na nossa visão.
E à medida que nós vamos desenvolvendo esse olhar de cuidado, esse olhar de blindar a nossa família para as coisas do mundo, vai ficando mais fácil. O começo ele é realmente mais difícil, porque eu tenho que mudar todo um pensamento que eu tinha. À medida que eu começo a cuidar dos pequenos detalhes, isso vai me deixando tão feliz, isso vai me dando tanto prazer e eu vou tendo os retornos disso. E qual que é o retorno disso? Uma família unida. Uma família que, apesar de, às vezes, um filho com problema, é uma família feliz. De um marido que tem uma dificuldade com você, que bebe, que às vezes é meio grosseiro. Apesar disso, quando eu começo a aplicar essas coisas pequenas, esse olhar pequeno, as coisas vão ficando incríveis dentro da minha casa, mesmo com a dificuldade. E nós, mulheres, nós temos que ter em vista que talvez a principal coisa para que a gente consiga tudo isso que eu estou te falando seja uma vida espiritual. Seja um joelho dobrado eternamente pela conversão do seu marido, seja um cuidado assim, ter um momento de oração, não importa a tua religião, né, mas que você vá para a tua igreja, vá para a missa, vá para o seu culto, reza o teu terço, escuta a homilia, faz a leitura do dia. Então lembrem, a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, é a primeira área da nossa vida a ser alimentada. A primeira. Por isso que eu trouxe isso na nossa primeira aula, porque não pode ficar em segundo lugar. Se fica em segundo lugar, a gente já perdeu para o mal que vai entrar pela fresta da casa. Primeiro lugar, a mulher tem que ter vida espiritual, do jeitinho que você é, do jeitinho no que você acredita. Então vai fazer as suas orações, vai fazer as suas meditações, vai rezar, vai conversar com Deus, vai pedir para o Espírito Santo iluminar você, teu tom de voz, o que você vai falar, vai conversar com o marido ou alguma coisa muito séria, chama o Espírito Santo para estar com você. Lembrem de uma coisa muito importante, fundamental, assim, já para a gente ir se direcionando para o fim da nossa primeira aula, nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa linda! E quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que todo o meu contexto, ele precisa emitir de alguma maneira essa semelhança com Deus. E se eu perguntasse para você agora, será que o teu semblante durante o dia, ele está mostrando a semelhança com Deus? Será que você está com um rosto agradável, solícito, que as pessoas podem confiar, chegar perto de você? Ou tá carrancuda, brava, sempre reclamona? Porque nós temos uma tendência muito natural e muito grande a reclamação. Então eu passo o dia reclamando de tudo, eu passo o dia assim murmurando, reclamando, é porque o clima, é porque a conta, é porque aquela criança, é porque o meu marido, porque fulano, assim, é tanta reclamação e isso vai ficando muito claro quando as pessoas chegam perto de nós. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, porque eu preciso deixar um cheiro de Cristo onde eu passo. Se eu alimento a minha vida espiritual, o que eu vou transparecer para as pessoas é santidade. As pessoas vão gostar, minha casa vai ter cheiro de santidade. Agora, se em vez de alimentar a vida espiritual, eu alimento reclamação, murmúrios, uma cara fechada, que eu tô estressada, que tá tudo ruim, que tudo é um problema, quando as pessoas chegarem perto de mim, é isso que eu vou exalar. E não tem nada pior. Se você pensar agora rapidamente, assim, em 2 nomes de pessoas que você conhece, que é ruim chegar perto, que a pessoa, assim, a gente, né, fala que energia é ruim dessa pessoa, que a pessoa é carregada, muitas vezes é porque ela é uma pessoa reclamona, porque o semblante dela assusta, não é uma pessoa que acolhe. Você olha para aquela pessoa e você fala, meu Deus, nem quero precisar falar com aquela pessoa hoje. O contrário de quando nós, mulheres, exercemos a semelhança com Deus, cuidando dos detalhes da nossa casa, da nossa família e da nossa vida espiritual. Então, além disso tudo, eu preciso que vocês coloquem a vida de vocês espiritual como prioridade. Como é que eu faço isso? Todos os dias você precisa alimentar a sua vida espiritual. Todos os dias. Isso é a maneira prática e não tem jeito. Ah, mas o dia é corrido, mas eu sei, mas é a prioridade. Por exemplo, você não deixa de comer, você não passa um dia inteiro sem comer, porque você colocou como prioridade que você tem que almoçar, ou tomar um café, ou jantar, mas é a tua prioridade. Agora, Deus em primeiro lugar. É isso que vai ajudar a gente a ter um casamento santo. Se eu não tenho uma vida espiritual individual, como é que eu vou fazer isso na minha família? Como é que eu vou dizer para o meu marido que é bom ter vida espiritual se eu não tenho? Ou se eu tenho mais ou menos e ainda fico com aquela cara brava, aquele semblante, o marido fala com a gente, você já quer atacar ele.
né, o marido entra em casa, em vez de você ir dar um beijinho nele, ficar feliz, você já vai atacando, já tá brava, irritada. As crianças pedem alguma coisa, ouviu uma mamãe, você já fica querendo se trancar no banheiro. Então, como é que eu mostro para alguém que é importante ter vida espiritual? Como é que eu ajudo na conversão de alguém desse jeito? Não tem como, é impossível. É por isso que eu preciso que vocês coloquem como prioridade. Não tem tempo? Eu sei que a vida é corrida. Dê um jeito. Acorda 15 minutos mais cedo. Ah, vai dormir 15 minutos mais tarde. Tira 15 minutos do teu almoço, almoça mais rápido, mas vai fazer isso. Você precisa alimentar a sua vida espiritual. Uma mulher longe da graça, ela fica muito sem graça. E as pessoas percebem isso no nosso rosto. Eu quero deixar para vocês o desafio de que vocês sejam mesmo a imagem e semelhança de Cristo. Que as pessoas cheguem perto de você, e as pessoas que eu digo é todo mundo, mas principalmente as pessoas da tua casa. Que essas pessoas da tua casa, as pessoas que convivem com você, cheguem perto de você e saibam e falem, cara, ela é diferente. Eu gosto de estar aqui. Quando o nosso marido entra em casa, os nossos filhos, as pessoas que moram conosco, adentrem o recinto da casa, elas se sintam assim, sabe, como se elas pudessem relaxar aquele peso do ombro que o mundo exige? O mundo cobra tanto, enche o saco. E quando as pessoas chegam perto de nós, a gente tem que ser esse descanso, esse colo que abraça. Para isso, a gente tem que colocar tudo isso em prática. Ah, não é a coisa mais fácil do mundo tudo isso que eu falei? Não, não é. Mas não é para ser fácil. Quem disse que seria fácil? Se fosse fácil, tava todo mundo feliz e pleno e realizado. Não é. Mas é para as pessoas que decidem, para as pessoas que querem. E eu tenho certeza que você quer, porque você está aqui, porque você disse teu sim, porque você está honrando isso comigo. E hoje é só o primeiro dia, então eu espero que você esteja anotando tudo isso para começar a aplicar hoje, quando a gente terminar essa nossa live. Minha linda, eu tô muito feliz que você ficou até agora. Eu realmente espero que você tenha tomado nota de todas essas coisas e que você comece a praticar hoje. Começando pelo nosso semblante, começando pela atenção à nossa família, começando por colocar a vida espiritual em primeiro lugar. Nós estamos de noite, amanhã eu já quero que você tenha o teu tempinho da tua oração. Você pode parcelar durante o dia, você pode tirar 15 minutos quando acorda, né? Acorda mais cedo ali antes do barulho da casa começar, ou dorme mais tarde, depois que o barulho da casa diminui também. Mas eu preciso que você se esforce para fazer isso, vai dar muito certo. Eu tô muito feliz que você ficou até agora. Eu tenho certeza que você vai colher bons frutos disso, como eu posso dizer para vocês, hoje eu colho bons frutos, mas para isso a gente precisa se esforçar para aplicar, para que a nossa cruz seja uma cruz mais leve de carregar, porque eu faço as coisas da melhor maneira possível e com um olhar atento para o céu. Não esqueçam, amanhã nos vemos nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário para nossa aula 2 da nossa jornada, Casei e Agora. Amanhã nós falaremos sobre a harmonia e a comunicação dentro da rotina, dentro do dia a dia do casal. Às vezes é isso que o bicho pega e amanhã nós vamos passar por isso também. Então, lembrem que nós estamos fazendo uma jornada, apesar das aulas serem soltas, todas elas têm uma razão de ser. Eu escolhi a dedo cada tema para que ficasse como uma linha que você consiga costurar dentro da tua família. Coloca na tua agenda, nos vemos amanhã à noite. Um beijo e até logo!